Olá! Voltando para o nosso segundo bloco do nosso estudo de magnetismo, a segunda parte do dia 4 de julho de 2020, eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. E é uma alegria estarmos aqui juntos novamente para estudarmos o magnetismo. Como disse Kardec, o magnetismo e o espiritismo são ciências irmãs. Uma não caminha sem a outra. É isso aí, Denise. Vamos que vamos, que estamos no meio do ano e precisamos trabalhar para ajudar. A bênção do trabalho, a bênção de podermos aliviar os sofrimentos alheios, isso é muito importante podermos trabalhar em benefício de outros irmãos. Um abraço para Maria Cristina, Leondina, que bom. Café estava gostoso? Estava? Ah, que bom. Eu aproveitei para fazer um alongamento e nós vamos agora dar continuidade a esse tema que é drenagem e diálise fluídica. Drenagem e diálise fluídica. Nós falamos aqui que termos foram utilizados da ciência, palavras que já existem, e foram feitas associações. Como Kardec também se utilizava de palavras para que a gente pudesse ter um entendimento. Drenagem, diálise, são palavras que já existem no nosso vocabulário. O que seria a drenagem fluídica? Temos duas observações a fazer com relação à drenagem fluídica. O que seria a autodrenagem? Autodrenagem. Assim como o organismo tem seus sistemas de defesa, e nós acabamos de ver, nós temos todo um sistema de defesa para nos proteger. A febre, inclusive, é uma reação do organismo, os soldadinhos lá lutando para que o corpo possa se recuperar. Como o organismo tem seus sistemas de defesa, o campo vital, que é o perispírito, ele também conta com seus mecanismos. E um desses é a chamada autodrenagem. Corpo físico, sistemas de defesa. Corpo perispiritual, campo vital, autodrenagem. E para que serve? A sudorese, a alteração da temperatura do corpo e até a diarreia são exemplos corriqueiros, através dos quais o corpo está sinalizando que algo está fora dos padrões. Não é normal? Às vezes a pessoa começa a suar, temperatura, aquela febre, um mal-estar intestinal. São o quê? Exemplos que o corpo está sinalizando que algo está fora dos padrões normais, alguma coisa não está bem. E que ele o quê? Está providenciando ajustes. É tanto que certas tratamentos integrativos ou a própria medicina, dependendo do médico, às vezes até um médico homeopata, ele não dá logo um remédio para a febre. Ele só dá acima de um determinado nível, que é para quê? Dar oportunidade a que o corpo possa reagir. A mesma coisa, estamos com uma indisposição intestinal. Temos que deixar liberar, não podemos correr para tomar um remédio para segurar. Porque justamente, às vezes, o organismo está providenciando esses ajustes para que ele possa se reequilibrar novamente. Está fazendo uma limpeza. A sudorese
pode vir também como uma forma de liberar o que não é adequado para poder o corpo entrar novamente em equilíbrio. Mas quando esses sinais passam de certos limites, aí se torna necessário intervenções externas para que a homeostase, que é o equilíbrio do orgânico, prevaleça. Uma febre de 40 graus, é necessário uma medicação, não vai deixar. Uma limpeza do organismo que já perdura, aí é necessário recorrer ao médico, tomar soro e tudo, dependendo do que seja preciso. Mas, então, passou de um certo limite, precisa de um acompanhamento. Agora, sobre os campos fluídicos, ainda não existe grandes definições a respeito. Nós vimos com relação ao corpo físico. Agora, e os campos fluídicos? Mas é relativamente detectável que alguns órgãos ou sistemas perdem ou derramam fluidos além do que seria conveniente, vindo a provocar prejuízos quase sempre relevantes. Nós vimos que nós somos, resumidamente, porque há mais campos, ou melhor, existe mais corpos, mas a gente espírita diz o quê? Espírito, perispírito e corpo físico. São interligados. Esses campos fluídicos, ainda não existe uma grande definição a respeito disso, mas já é perceptível, já é detectável que alguns órgãos do corpo físico ou sistemas do nosso corpo orgânico perdem ou derramam fluidos além do que seria conveniente, vindo a provocar prejuízos quase sempre relevantes. Aproveitando para mandar um abraço também para a Ilzinha, que bom, Ilzinha aqui conosco nessa tarde de sábado. A defesa vital, estão acompanhando, estão anotando? Voltando até aqui um pouquinho, só para a gente lembrar, nós começamos a falar de drenagem e diálise fluídica. Drenagem e diálise fluídica. E a drenagem, estamos observando duas coisas. A autodrenagem, da mesma forma que o organismo tem seus campos de defesa, o campo vital, que é o perispírito, seus centros vitais também contam com esses mecanismos, que é a chamada autodrenagem. E o corpo físico, a sudorese, alteração de temperatura, isso tudo que está o quê? Sinalizando que alguma coisa precisa de ajustes. Quando esses sinais do corpo ultrapassam certos limites, é necessário uma intervenção interna para manter de novo a homeostase, o equilíbrio orgânico. Os campos fluídicos, sobre esses campos ainda não existem grandes definições, mas é detectável que alguns órgãos ou sistemas perdem ou derramam fluidos além do que seria conveniente, vindo a provocar prejuízos quase sempre relevantes. A defesa vital fica mais clara quando alguém está com congestionamento fluídico. Então, para se desvencilhar das dificuldades decorrentes, os órgãos associados passam a drenar parte daqueles fluidos. Vamos repetir aqui para a gente fixar bem o que está sendo dito. A defesa vital, a defesa da vida, ela fica mais clara quando alguém está com congestionamento fluídico. É um congestionamento. E o que em geral, acontece nessas situações? Para se desvencilhar dessas dificuldades, aqueles órgãos associados aos centros vitais,
Nós já estudamos isso, cada órgão está associado a determinados centros. Por exemplo, o coração está associado ao centro cardíaco, o pulmão está associado ao centro laríngeo. Então, está havendo um congestionamento fluídico. Para se desvencilhar dessas dificuldades, os órgãos associados passam a drenar parte desses fluidos. E é sentido no tato magnético. Mais uma vez aí, falamos da necessidade de exercitarmos diariamente em casa o tato magnético. Passamos vários exercícios, esses exercícios estão gravados lá no nosso canal do YouTube, para que a gente possa praticar. Essa drenagem desses fluidos, ela é sentida no tato magnético, como uma espécie de escoamento energético. Você passa a mão e aí você sente através do tato que está ali escoando, está escorrendo energias em zonas periféricas aos órgãos, através do tato. Tudo, logicamente, que o magnetizador já desenvolveu essa habilidade para perceber esse escoamento dessas energias em zonas que fazem ali, que estão próximas àqueles órgãos. Quais são as mais comuns de se perceber? Como que a gente consegue perceber esse escoamento aí dessa energia? As mais comuns ocorrem no fígado, nos rins e no gástrico, sendo neste último setor, notadamente na parte superior. Nós temos toda a nossa região gástrica, na parte superior, o magnetizador com o tato, ele vai perceber esse escoamento de fluidos. Fígado, rins, gástrico são os mais comuns de se perceber. Outras, porém, com menos facilidade de percepção psicotátil, é mais difícil de se perceber quando você vem fazendo assim o tato, é mais difícil, mas ocorre também aonde? Ouvidos, nariz, olhos e coração. Menos fácil de perceber, mas que também ocorrem. Esses escoamentos, essa drenagem desses fluidos vão se escoando. Ouvidos, narinas, olhos, coração. É preciso muito bom senso e discernimento. É preciso muito bom senso e discernimento para saber até que ponto a autodrenagem está colaborando no equilíbrio fluídico do paciente. Nós vimos, o corpo perispiritual, através de seus centros vitais, ele faz essa autodrenagem. Como o nosso corpo físico também tem formas de eliminar para que o corpo possa se restabelecer. Da mesma forma que é necessário um auxílio externo a partir de um determinado ponto para que a reação do organismo se restabeleça, o magnetizador ele vai ter que ter um bom senso, um discernimento, uma prática, já que ele vai adquirir com o tempo, para perceber até que ponto aquela autodrenagem que está sendo realizada pelos centros vitais está colaborando no equilíbrio fluídico do paciente. E a partir de que momento deve ser feita alguma intervenção. Como que são feitas essas intervenções? Como? Vamos anotar aí? Quem está anotando? Para que a gente grave isso bem?
Vamos? Essas intervenções, elas costumam ser realizadas com imposições e introjeções. Nós estudamos já imposições, introjeções. Podem ser realizadas com imposições e introjeções, onde os dedos do magnetizador, dirigindo os jatos fluídicos, a exemplo das introjeções, realizam, olha só, realizam verdadeiras costuras fluídicas, a fim de impedir as perdas excessivas. Vejam as nossas aulas anteriores para isso ficar bem fixado. Nós vimos como se fazem as introjeções e aqui está dizendo o quê? Nós vamos fazer intervenções quando percebermos que aquela drenagem está sendo excessiva e vimos também como que nós trabalhamos com a nossa mente, com o comando mental. Nós vimos isso, a importância do comando mental. Para isso é importante também trabalharmos técnicas que nos auxiliem, como a meditação, a respiração diafragmática, técnicas que nos auxiliem a desenvolvermos as nossas percepções, a nossa sensibilidade, porque nós vamos também trabalhar muito com os comandos mentais, principalmente agora, neste momento que estamos fazendo tratamentos à distância. É importantíssimo que a gente consiga dar os comandos mentais junto com as técnicas para realizar o que nós pretendemos. Isso tudo está sendo realizado à distância, mas para isso é necessário concentração, conhecimento, para que a gente possa, logicamente, com todo o aparato espiritual nos auxiliando, e a gente já estudou bastante sobre isso, para que a gente possa fazer o trabalho. Mas essas intervenções costumam ser realizadas com imposições e introjeções, onde os dedos do magnetizador vai dirigir os jatos fluídicos, a exemplo das introjeções. E ali ele vai fazer o quê? Vai realizar verdadeiras costuras fluídicas. Quem sabe costurar? Quem já colocou a linha numa agulha? Quem sabe fazer uma bainha? Quem sabe pregar um botão? Quem sabe fazer uma costura? Agora é a hora de aprender. Nós vamos fazer de forma semelhante a como a gente costura algo de uma maneira material, costuras fluídicas, a fim de impedir as perdas excessivas. Nós tínhamos dito na aula passada que nós íamos começar a trabalhar hoje falando sobre as depressões e as técnicas específicas para os tratamentos de depressão. Eu espero que a gente consiga falar tudo o que nós planejamos, mas nós temos essa intenção hoje. E pacientes com depressões, muita ansiedade, pânico e outras doenças associadas, elas costumam sofrer perdas por esse mecanismo, especialmente no fígado e pelo fígado. Pacientes com depressão, ansiedade, pânico e outras doenças associadas costumam sofrer perdas por esse mecanismo, através dessas drenagens fluídicas, que elas vão escoando esses fluidos, principalmente, especialmente no fígado. O fígado faz parte de qual centro vital? De qual centro de força? De qual chakra? Qual?
Quem me responde aí? De qual faz parte o fígado? Deixa eu ver se alguém aqui vai me responder. Olá, Arnaldo, Mara Fernandes. Alguém me responde? O fígado faz parte de qual centro? Centro vital? 1, 2, 3. Centro esplênico. Né? O fígado faz parte do centro esplênico. Isso pede o centro esplênico. O fígado faz parte, fígado, rins, baço, pâncreas, suprarrenais, fazem parte do centro esplênico. Isso está lá nas nossas aulas anteriores, depois deem uma olhadinha. Isso pede um esforço maior por parte dos rins, porque é um sistema. Rins, baço, fígado, pâncreas, suprarrenais fazem parte desse sistema, que é o sistema esplênico. Prejudicou o rins, um esforço maior prejudicou o fígado, um esforço maior dos rins, notadamente do rim direito, o que serve como baliza para quê? Na hora do tato, vai se fazer o tato magnético, vai se aferir até que ponto se deve deixar como está ou se deve impedir essa drenagem. É muito bonito. É um trabalho magnífico, é um trabalho maravilhoso. Nós desenvolvermos as nossas habilidades, o nosso conhecimento e termos condições de auxiliar. É muito bonito, é muito bom termos essa possibilidade que Jesus nos disse, vai e curai. Tudo que eu faço, vós também podeis fazer. Repetindo para quem está anotando e para fixar melhor. Fígado, em geral, é o que sofre maior perdas. Um esforço maior nos rins, notadamente no rim direito. O que acontece? O tato vai ser utilizado para poder perceber. E agora? Deixo essa drenagem, está sendo bom? Ou eu faço uma costurinha aqui, como uma costureira, ou um costureiro, ou um alfaiate? O que eu faço aí? Como a autodrenagem geralmente apenas retira fluidos de um ponto, como a autodrenagem apenas retira fluidos de um ponto para outro, geralmente ela tira fluidos de um lugar para outro, na esteira desses drenos, quase sempre são localizados bloqueios ou congestionamentos. Está escoando os fluidos, em geral, de um ponto para outro. Nesses escoamentos, nesses drenos, o que se observa? Bloqueios ou congestionamentos. A intervenção magnética, portanto, não deve se limitar a barrar a drenagem, mas também dar destino às sobras já drenadas. Olha, além de costurar e dar aquele pontinho no final para não saltar a linha de volta, além da intervenção magnética, não deve se limitar somente a barrar essa drenagem, mas dar destino às sobras já drenadas. E como que se faz isso? Como que se dá destino a essas sobras fluídicas que estão escoando ali? Como? Para tal, os arrastamentos desses rejeitos, já estudamos arrastamentos, os arrastamentos desses rejeitos
devem ser feitos para além das extremidades. E se forem excessivamente densos, então deverão ser carreados para os canais de excreção orgânicas. Tem sobra. Costurou, ficou aquelas sobras. O que é que a gente vai fazer? Vai arrastar aquelas sobras. Vamos arrastar além das extremidades. Então, nós vamos arrastar além das mãos, além dos pés, dependendo de onde esteja aquelas sobras, vamos arrastar além das extremidades. Vejam lá direitinho essa aula que explica como faz isso. Mas o magnetizador percebeu que aquilo está denso demais, aquelas sobras. Ao invés dele arrastar para as extremidades, ele vai fazer o quê? Ele vai arrastar para os canais de excreção orgânicos. Ele pode arrastar para a bexiga, que aí vai ser eliminada através da urina, ou arrastar para outros canais que vão sair eliminando através das fezes. Então, vão ser carreados, vão ser conduzidos para esses canais de excreção orgânicos. Gente, nós vamos falar agora sobre a drenagem magnética. Deixa eu ver aqui. Quantos minutinhos a mais a gente continua falando aqui sobre isso? Vamos ver, porque daqui a mais uns minutinhos nós vamos dar uma pausazinha, até porque as gravações daqui a pouco interrompem. Eu acho que eu vou falar 5 minutinhos, começando a falar sobre essa drenagem aqui magnética. E este caso aqui, ele é inverso ao anterior, que nós falamos aqui da autodrenagem. Agora, nós vamos falar de um caso que é inverso. É quando alguns órgãos, sistemas ou centros vitais não estão funcionando a contento, por quaisquer que sejam os motivos. Então, continuamos falando da drenagem magnética, mas num caso inverso ao que a gente viu agora. Agora são alguns órgãos, sistemas ou centros vitais que não estão funcionando a contento, por qualquer que sejam os motivos. E isso está acarretando o quê? Bloqueios e ou congestionamentos sérios. E onde o uso das técnicas dispersivas não estejam funcionando a contento. Então, aí vai ser o quê? Será necessário drenar esses excessos. Voltando para que vocês fixem bem. É inverso ao anterior. Agora é o quê? Órgãos, sistemas ou centros vitais não estão funcionando bem. E o que está acontecendo aí? Bloqueios, congestionamentos. E com as técnicas dispersivas, porque a gente trabalha os dispersivos para descongestionar, para desbloquear. Mas elas não estão sendo suficientes, essas técnicas. Você deu dispersivo, quando você vai fazer o tato, você ainda percebe que continua os bloqueios, os congestionamentos e não está, só o dispersivo não está sendo suficiente. Então, vai ser necessário que drenar esses excessos. Como que vai se fazer isso? Empregando-se arrastamentos
ou até, em alguns casos, espelhamentos, atenua-se bastante esse problema. Nós vimos que na autodrenagem se usa o arrastamento para tirar aquelas sobras excedentes. Você costurou porque você viu que ele estava perdendo fluidos excessivamente, não era para perder, você deu lá uma agulha com linha, costurou, o excesso você arrastou para fora das extremidades ou para as regiões excretoras. Agora, nesse caso, desses congestionamentos que você usou os dispersivos, não surtiu efeito, você vai empregar arrastamentos ou até espelhamentos e pode atenuar bastante esse problema. Mas, se a retroalimentação energética continua se retroalimentando naqueles pontos energeticamente onde está o problema for intensa, o magnetizador conseguiu arrastar, usou espelhamento, deu uma melhorada. Mas energeticamente aquela retroalimentação ali continua intensa. Aí vai ser preciso o quê? Aí vai ser preciso colocar um dreno fluídico, a fim de evitar os agravamentos consequentes. Você percebeu que tinha congestões, bloqueios, você usou dispersivos, os dispersivos não foram suficientes, você usou os arrastamentos, você usou os espelhamentos, mas você percebeu que está havendo uma retroalimentação ali energética, o problema ainda está intenso. Aí o que você vai fazer então? Um dreno fluídico, a fim de evitar os agravamentos que podem advir daí. Agora, dreno fluídico, não sei se vocês já viram um dreno, às vezes quando a pessoa faz uma cirurgia, alguma coisa assim, precisa colocar um dreno. Esse é um dreno fluídico. A colocação de drenos fluídicos é possível a partir de criações fluídicas que nós já vimos também, criações fluídicas, através de criações fluídicas e comandos mentais bem dirigidos. A pessoa está com os órgãos, sistemas, centros vitais não estão funcionando a contento, estão criando bloqueios, congestionamentos sérios, você aplicou, os dispersivos não foram suficientes, os arrastamentos não foram, os espelhamentos ajudou bastante, mas ainda não resolveu o problema. Você vai utilizar-se de drenos fluídicos a partir de criações fluídicas e comandos mentais bem dirigidos. É uma proposta desafiadora, mas tudo isso está sendo feito com êxito. Tudo isso está sendo realizado com êxito. Mas cabe ao magnetizador a diligência de sua plasmação fluídica. O magnetizador vai dar o comando mental, ele vai fazer essa criação, ele vai plasmar na sua mente fluidicamente ali a aderência funcional no local devido. Ele vai plasmar aquilo. Nosso pensamento, ele tem um poder muito grande. Ele vai plasmar fluidicamente a aderência funcional no local ou nos locais devidos, bem como ele vai definir para onde serão encaminhados os rejeitos. Da mesma maneira, ele vai ter que perceber para onde ele vai encaminhar esses rejeitos. Gente, eu vou dar
5 minutinhos para a gente dar uma pausa. Daqui a 5 minutos nós estamos de volta falando de diálise magnética.